De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. É um texto da Bíblia, da Palavra de Deus. O programa da Convenção Batista Paranaense se preocupa em mostrar aquilo que cremos. E aqui fala de algo que deve ser seguido por todos nós. De tudo que se tem ouvido, nós devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Os mandamentos estão na Bíblia. Como isso acontece? Como que a gente pode ensinar as pessoas a guardar os mandamentos de Deus? Temos conosco no programa de hoje, mais uma vez, o pastor Dr. Antônio Renato Gusso, que é pastor da Igreja Batista Ágape, é também professor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, diretor da Faculdade Teológica Batista de Ijuí, no Rio Grande do Sul, um homem que conhece muito a Bíblia, há muitos anos tem estudado ela, já esteve conosco em outros programas, que nos ajudará em mais uma vez nesse programa. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Também temos conosco a presença do pastor Francisco Neto, também conhecido como pastor China, porque ele tem um ministério voltado para o trabalho com as crianças. Como o nosso tema hoje é o uso da Bíblia no dia a dia, como ensinar a Bíblia para as crianças, como ensinar a Bíblia no nosso viver. Ele vai nos ajudar com essa temática. Pastor China, muito obrigado também pelo seu retorno aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa mais uma vez, na companhia do meu professor, pastor Renato Gusso, que contribuiu para a minha formação, e eu espero que possa ser um tempo que a gente possa abençoar a vida dos telespectadores que estão aí assistindo para contribuir na formação dos seus filhos. Muito bem. Pastor Renato, como é ter a Bíblia como um instrumento de trabalho? Em tudo que o senhor faz, a Bíblia está relacionada. Como é a sua relação com a Bíblia e o senhor leva isso para seus alunos, para as pessoas que congregam na sua igreja? A minha relação com a Bíblia é mais do que uma relação de trabalho. Na verdade, desde a minha conversão, eu venho me dedicando ao estudo da Bíblia e eu venho utilizando ela para a minha própria vida e venho ensinando também a Bíblia para outras pessoas. Desde o início, isso há quase 30 anos atrás, assim que eu aprendi alguma coisa da Bíblia, eu automaticamente comecei a passar os ensinamentos dela para outras pessoas também. Isso resultou em alguns livros também, né? E tenho ensinado na igreja, tenho ensinado em casas, já ensinei a Bíblia 1 a 1, e claro, tenho ensinado na academia também, na faculdade, então em curso de bacharel, em curso de pós-graduação e também agora em curso de mestrado. Bíblia tem sido o meu dia a dia mesmo. Mas eu considero não tanto, não sei, eu não considero muito como trabalho, porque eu faço o que eu gosto e para mim é diversão, é prazeroso realmente. Então a Bíblia tem sido a minha vida nas últimas 3 décadas. E na sua experiência, pastor China, o que a Bíblia representa para você, para a sua vida e também nesse trabalho de desenvolver e ensiná-la? Eu conheci a Bíblia na maneira como eu convivo com ela hoje, há 32 anos atrás, quando eu me converti com quase 18 anos de idade. E eu quero definir a Bíblia na minha vida com uma frase que eu escutei das pessoas da terceira idade, no tempo que eu estive ali trabalhando com esse povo. Que nós somos a carta viva de Deus, andando hoje por onde passamos. Quando nós temos a Bíblia como prática de regra e fé da nossa vida, a gente vive a Bíblia e a gente representa a Bíblia por onde passa, porque as pessoas vão dizer assim, nossa, ele não diz que segue a Bíblia, por que está fazendo isso? Então, no trânsito, na relação com a família, na relação com as pessoas, eu sempre busco viver o que a palavra de Deus diz. E trabalhando com criança, é o que eu tento passar para ela, para que elas possam crescer, como diz um texto da palavra de Deus, a estatura de Cristo, Lucas 2,52. Na sabedoria, na graça, em tudo, ela possa caminhar dessa maneira. Então, é o livro que descobriu, eu acordei para a vida, eu tive uma nova vida quando eu descobri a Bíblia, porque ela te mostra como viver uma vida que abençoe a vida das outras pessoas e abençoe a tua vida e, acima de tudo, você tenha
uma maneira de viver aqui que você se relacione com Deus e agrade Deus dentro daquilo que faça. Assim, né? Então, a Bíblia para mim, assim, é minha vida, é o meu dia a dia. Né? Muito bem. Pastor Renato, nós nos outros programas abordamos de onde veio a Bíblia, como ela foi escrita, as traduções, e de uma forma bem prática, hoje nós temos vários recursos, né? Vários, digamos assim, tipos de Bíblias. Tem Bíblia para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos, a Bíblia para a mulher, a Bíblia para o homem. Como essa dinâmica se aplica no dia a dia, na vida? Tem como a gente utilizar ela como instrumento, atendendo essas demandas? Claro, elas têm um lado muito positivo, que está voltado para cada grupo. Né? Agora, alguns confundem também, pensando que essa Bíblia, por exemplo, a Bíblia da mulher, será que ela é tendenciosa na sua tradução? Não, as traduções são as mesmas. Geralmente, essas Bíblias temáticas, vamos dizer assim, né? Para a criança, da mulher e outras, eles estão baseados na mesma tradução. O que muda são destaques, textos chamando a atenção, comentários no rodapé, não o texto da Bíblia em si. Eu acho que é válido. A Bíblia para os surfistas, a Bíblia para os jovens, a Bíblia para as crianças, isso tudo é muito, muito válido, porque quanto mais pessoas atingir, melhor. E a Bíblia continua sendo a mesma. Eu quero dizer aqui que não são Bíblias diferentes. São enfoques diferentes na Bíblia. Isso que o professor falou, veja só, a Bíblia da criança, tem a Bíblia do bebê. A Bíblia do bebê, você lê um texto da Bíblia para o bebê em menos de 1 minuto. Então imagina a questão da concentração, a questão da linguagem. Ela não distorce a palavra de Deus, ela simplesmente coloca dentro de uma posição de que aquela criança, naquele momento, naquele entendimento, ela possa absorver. Tem a Bíblia da criança, veja só, a criança no período da leitura, quando começa a aprender a ler, você coloca a Bíblia com letras de caixa alta, porque eles não leem em cursiva. É um foco para que a criança possa aprender a ler pela Bíblia. E ao invés de ser aquele texto com um monte de letras, tem uma figura, tem um desenho, por causa do momento que a criança está. É visual, ela se cansa com a leitura muito longa, então eles fazem essas colocações, a Bíblia da mulher, como o pastor falou, eles destacam a maneira como as mulheres trabalham dentro daquele texto, fazendo uma devocional, eles fazem uma inserção sem distorcer a palavra de Deus, mas dando um foco na vida da mulher. Como você pode ser uma mulher que abençoa? Como tem a Bíblia do Júnior, a Bíblia da Descoberta, a Bíblia da Garotada. Tem umas Bíblias que têm um foco onde tem os desafios, porque a idade de Júnior é aquela coisa de desafio, de encarar uma situação diferente. Então, assim, eu penso que agrega, abençoa e direciona, e você pode trabalhar dentro das faixas etárias e dentro dos segmentos dos grupos de uma maneira que facilite essa vivência. E até mesmo assim, eu pego uma Bíblia de Júnior e levo para a escola. Eu sou um júnior, levo para a escola. O meu amigo, que livro é esse? Aí ela tem uma capa diferente, onde tem desenhado umas crianças, e ele olha, se ele leva um livro preto, de capa preta, de capa azul, como tem hoje... Vai ser difícil de atingir, né? Vai ficar difícil de atingir. Então, facilita a proximidade, eu penso. Né? Acho que o importante mesmo é perceber que não são Bíblias diferentes. Uhum. A Bíblia é a mesma, o conteúdo é o mesmo. São formas diferentes de apresentar a Bíblia. Isso é importante. Joia, pastor, essa sua palavra é importante. Eu gostaria que o senhor pudesse, eu sei que o senhor tem vários livros que são de sua autoria, acerca da Bíblia. Uhum. O senhor poderia compartilhar conosco alguns desses livros? Se o senhor pudesse dar algumas dicas aí de alguns instrumentos, algumas ferramentas que ajudam a entender a Bíblia que o senhor tem desenvolvido. Certo. Bom, eu tenho alguns livros bem simples para o povo em geral. Por exemplo, um livreto chamado Discípulos Fazendo Discípulos, que são lições iniciais para quem está interessado em aprender a Bíblia. Um pouquinho mais aprofundado, é o Discípulos Fazendo Discípulos 2, na verdade, antigamente ele chamava-se Bebendo da Fonte, para aqueles que já têm um certo conhecimento e querem aprender lições a respeito de batismo, de ceia, o que é igreja e outros mais. Mas a minha escrita sempre é voltada para a Bíblia, então tenho coisas mais técnicas também. Por exemplo, Panorama Histórico de Israel para estudantes da Bíblia.
Então, um livro que vai tratar da história de Israel, mas aquilo que é importante para entender melhor a Bíblia. O meu foco é a Bíblia. E aí tenho também alguns na área de introdução do Antigo Testamento, por exemplo, o Pentateuco, eu chamo de uma introdução e auxílios para interpretação, eu chamo de introdução fundamental e auxílios para interpretação. Aí tem nos livros históricos também, tem nos livros poéticos, e está para sair também aí os profetas maiores e profetas menores. Muito bem. Né? E aí algumas coisas muito técnicas também, mas voltadas para a Bíblia, que é a própria gramática instrumental do hebraico, então ensinando o hebraico bíblico, gramática instrumental do grego, ensinando o grego bíblico, e também um trabalho em cima do livro de Provérbios, que eu chamo de Provérbios Interlinear, tá? Que é um curso de hebraico em cima do livro de Provérbios. A minha vida tem sido a Bíblia, e os livros que eu escrevo também são voltados para a Bíblia. Muito bem. Pastor Renato, nós agradecemos a sua contribuição e, na sequência, nosso amigo poderá ver imagens com as fotos desses livros e também a informação de onde ele poderá acessar e até mesmo adquirir alguns desses exemplares. Fica aqui a nossa gratidão e que o senhor possa estar conosco em outros programas novamente. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui com você, com o pastor China também. Os dois foram meus alunos e daqueles que a gente tem saudades. A gente onde vai pode dizer, eu tenho o orgulho de ter sido professor do Antônio Cuco, do Francisco também. Privilégio estar com vocês. O privilégio é meu, assim, o professor Renato Gusso contribuiu muito para a minha formação, até hoje caminha comigo. Né? E assim, e quando tem dúvidas, quando você deseja alguma coisa, você busca aonde você sabe de que vai poder te ajudar a continuar crescendo, né? Porque a vida, olhando para a Bíblia, ela te conduz dentro de uma direção que todo tempo você está descobrindo coisas novas ali na presença do Senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o pastor. Obrigado. Veja as imagens e na sequência nós continuamos a nossa conversa. Pastor China, nós estamos conversando sobre aplicação da Bíblia, como ensiná-la na igreja, em casa, e no seu caso, trabalhando com as crianças, como ensinar a Bíblia de maneira que elas possam entender. Olha só, graças a Deus pelas editoras que existem hoje no sentido de facilitar o material. Antes não existia, eu me converti em 1981 e não tinha essa dinâmica de tantas Bíblias que tem hoje. E aí eu sempre criava meios de tornar fácil para a criança, né? Tinha material americano, mas não tinha traduzido brasileiro, que isso é coisa dos anos 90 para cá, que surgiu com uma demanda tão grande como se tem hoje. Então o que eu sempre procuro fazer é tornar a Bíblia concreta para as crianças. Porque dizer que Deus ama, né? Que Deus é bom, dizer que Deus é dono do ouro e da prata, pensa você para uma criança, aí de repente lá em casa ela não tem comida para comer. Aí então Deus não está sendo bom com ele, o que é que ele fez? Cometeu pecado? Como trabalhar tudo isso? Então, o que eu tento fazer dentro da prática é mostrar de que a vida tem a sua dinâmica, tem a maneira de caminhar, e quando Deus ama a gente, Ele cuida da gente. Só que tem umas pessoas que têm mais coisas, outras têm menos, né? E com o recurso visual, mostrando as histórias que a gente hoje dispõe dentro das questões da palavra de Deus, a gente vai acrescentando para as crianças e respeitando cada faixa etária, né? Para bebê, como eu comentei anteriormente, nós temos a Bíblia do bebê. As páginas da Bíblia do bebê, elas são bem grossas e com histórias que você conta em 30 segundos você lê o texto para ela. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está inserindo o conhecimento da palavra de Deus, né?
Então, para os bebês a gente faz isso. A gente canta músicas da palavra de Deus. Deus é bom para mim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você vai inserindo as porções e aquilo vai acumulando. Que a psicologia diz que a gente vai guardando. E tudo que a criança recebe até 5 anos vai fazer diferença, né? Então a gente caminha dessa maneira, pelas faixas etárias, trabalhando, respeitando cada momento. Eu gosto de uma expressão de que uma pedagoga, eu não lembro o nome dela agora, mas ela faz uma divisão da primeira infância, segunda infância e terceira infância. Seria a primeira fase da vida, a terceira fase da vida, a segunda fase da vida e a terceira. Então, para cada momento desse, tem o que você usar, fazendo uso da psicologia, da pedagogia, para poder fortalecer e ensinar a palavra de uma maneira prática e objetiva que a criança entenda. O pastor tem trabalhado há bastante tempo, tanto o senhor mesmo ensinando, repassando, né, essas informações, mas que orientação você poderia dar para os pais? Como é que em casa os pais podem ensinar a Bíblia para os seus filhos? Olha só, eu tenho 2 filhas, uma de 2 anos e 4 meses e a outra de 7 anos e 7 meses. E todas as noites a gente lê a palavra de Deus em casa antes de dormir. A pequenininha, ela pega a minha Bíblia que está na cabeceira da cama e faz assim: vamos papai, Dudinha quer dormir, pega a Bíblia para ler. Aí ela põe debaixo do braço, vai para a cama, e aí eu leio primeiro a Bíblia voltada para elas, e depois eu leio a Bíblia naturalmente. E elas vão dormindo ali ouvindo a palavra de Deus. E, como pais, é responsabilidade nossa. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, ou instrui a criança no caminho que deve andar, que até quando for velho dele não se desviará. Então, o que ele está dizendo é que quando a gente passa princípios e valores expressados na palavra de Deus para os nossos filhos e ensinamos, o que isso vai acontecer? Vai fazer com que ele aprenda princípios e valores que são para a vida toda. Ele pode até lá na frente abalar, ter dificuldade. E como nós ensinamos isso? Mostrando. A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. Então, pai que está em casa, mãe que está em casa, assistindo esse programa, o que você tem que fazer é viver a palavra de Deus e contar as histórias da palavra de Deus de maneira que abençoe a vida do teu filho e ele compreenda. Eu sou de uma família de 8 filhos. E tenho 50 anos. Na minha infância não tinha televisão. Televisão, quando surgiu, era coisa de quem tinha dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro. E meu pai sentava com todo mundo no terraço, ali, eu pendurado na minha mãe, com meu outro irmão caçula, minha irmã com meu pai, todo mundo sentado, e meu pai começava a contar histórias. Da Bíblia e outras histórias. E quando chegava a hora de dormir, ele começava a contar história de terror, assim, para que a gente ficasse com medo e querer dormir rápido. Mas o efeito era o contrário. Então, o que os pais têm que fazer é contar histórias da Bíblia para o filho e viver, né? Assim que isso ajuda. E com os recursos que se tem hoje, com a rapidez que tem hoje, dá para a gente contar através da televisão, através do computador, através dos materiais que se tem de caminhar. A tecnologia, então, nos ajuda, né, a fazer de uma forma mais atrativa o ensino para elas. A tecnologia é uma ferramenta, para mim, toda ferramenta ela pode construir e destruir. O carro usado de uma maneira ruim, ele destrói, mas de uma maneira boa ele te leva a outras pessoas. A tecnologia é a mesma coisa. Usada com sabedoria e com orientação, vai abençoar. A quantidade de histórias bíblicas que tem hoje em DVD, em HD, em tudo que tem hoje aí, pode facilitar para que a criança tenha um primeiro contato e caminhar. É fazer uso do que se tem aí, do que Deus deu sabedoria ao homem para inventar e usar para ensinar a palavra de Deus com princípio de maneira que construa. Como eu mencionei anteriormente, tem Bíblia hoje para todo momento da vida das crianças, até a última infância, até a última fase da infância. Tem Bíblia que ajuda para que possa estar contextualizado de inserir. Então, a riqueza de material ela é muito grande. Qualquer pai que queira educar o seu filho de uma maneira saudável, tem material bíblico riquíssimo aí que pode te ajudar com isso. E se você não sabe, tem as igrejas batistas que você pode chegar ali e vai ter pessoas para te orientar. Uma das coisas que eu tenho incentivado as igrejas batistas é ter uma pedagoga dentro do ambiente infantil. Por que uma pedagoga? Porque é ensinar a palavra de Deus para instruir. E nós sabemos que várias igrejas hoje
falando a respeito da nossa realidade no estado do Paraná, várias igrejas batistas no estado do Paraná já têm sim pedagogas podendo cuidar do trabalho que envolve o ensino das crianças. Gostaria que o pastor também pudesse dar esta palavra de incentivo pelas pessoas que nos assistem, porque muitas das pessoas que estão acompanhando esse programa talvez nunca foram numa igreja batista, talvez não sabem como se deve chegar a uma igreja como a criança. Já tive conhecimento de pais que procuram deixar os filhos com a avó, com o vizinho, com alguém, para ir na igreja. Ele pode levar a criança para a igreja? Não tenha dúvida, levar a criança para a igreja que vai ter um ambiente propício para ela. E se você tem uma igreja próximo de casa que você chega e não tem, eles vão criar esse espaço. Eles vão criar essa oportunidade porque a Bíblia é para todas as pessoas. A palavra de Deus, ela nos diz, lá no capítulo de Marcos, ele dizendo assim, Jesus dizendo, deixai vir a minhas criancinhas e nós impeçais, porque das tais é o reino de Deus. E quando Jesus diz aquilo, é no sentido da pureza, do coração aberto, da maneira pura como a criança caminha, no sentido de crescer nessa palavra de Deus, da maneira sincera também como ela se aplica a tudo isso. Chegando na igreja, se não tiver, você fala ou entra em contato com a Convenção Batista que ela vai fazer o trabalho de ajudar essa igreja a ter essa possibilidade. Com certeza, é nosso interesse que você procure mais informações. Se desejar, acesse o nosso site www.batistasparaná.org.br e você ali encontrará informações que vão encaminhar você para esse tipo de informação, dentre outras que nós também temos ali a te oferecer. Pastor China, o senhor também comentou que é pai, né? Tem procurado ensinar as suas crianças, ensinar a sua família, a sua esposa, né, como alguém que leva a sério a palavra de Deus, mas por que essa preocupação? Por que nós precisamos ensinar a Bíblia para as nossas crianças? De forma muito clara e objetiva. Talvez alguns possam pensar que estamos apenas ensinando religião para as nossas crianças. É isso que a gente precisa ensinar, religião? Queria que o senhor comentasse para a gente assim de uma forma bem didática, por que a gente se preocupa em ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, para as crianças, para os juniores, para os adolescentes e para todos. Não trata-se de religião. Trata-se de você absorver, aprender princípios e valores para levar uma vida de sucesso dentro daquilo que você deseja. Todo pai deseja ver o filho vivendo bem, de uma maneira saudável e agradável. O pastor tem filhos também. Qual o desejo para os filhos? Quem deseja que o filho se torne uma pessoa má ou viva com a vida de problemas? Ninguém. Todo mundo deseja para o filho de que ele seja um homem que tenha uma boa formação, cresça, tenha uma boa instrução e viva feliz. E aí, se nós desejamos isso, o manual da vida, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai te proporcionar isso. Ela vai te dar essa oportunidade. Porque os princípios e os valores que tem aqui são para a vida e para a eternidade também. Não trata-se de religião. Às vezes as pessoas se perdem por causa dessa questão. A minha religião, aquela religião. Não trata-se de religião. Trata-se de aprender a palavra de Deus. Deus, a maneira que Deus trouxe essa transformação, esse momento para a gente foi pelo amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então a gente quer abençoar a vida de alguém, quer ajudar alguém, ame o seu filho. E se a gente ama, a gente instrui, a gente educa. Quem ama, educa. Quem ama, cuida. Quem ama, ensina princípios, valores, dá orientações que possam vir a promover essa transformação. Tem um texto que eu quero deixar aqui de Lucas 2,52, que é um texto falando de Jesus, né? A pessoa que nos inspirou e que tornou possível nós termos acesso a tudo isso. E diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52 diz isso. Estatura. Nós nos preocupamos em ver os nossos filhos crescendo, por isso nós alimentamos. O desespero de uma mãe quando não consegue amamentar é uma coisa desesperadora. Aí quando consegue, a vibração. Aí a questão de levar para o médico, para que ela cresça em estatura. Sabedoria, quando ela começa a brincar, fazer gracinha, essas coisas todas, a criança começa a interagir. Nossa, ela falou papai, quando ela não disse nem nada disso, mas a gente leu papai. Porque a gente vê que ela tem para se relacionar, crescer, desenvolver esse entendimento. E na graça, no relacionamento de Deus, aí quando nós conseguimos fazer isso, aí as outras duas coisas são consequências. Porque Deus abençoa. Então, quando nós começamos isso desde os primeiros anos de vida, aí quando chega na pré-adolescência,
isso já não vai ter tanta dificuldade, o menino já vai ter uma vida diferente. Aí quando chega na adolescência já vai ser diferente. E quando chega na idade de jovem, aí pronto, aí a vida está toda encaminhada. Quem ama os filhos e deseja ter os filhos vivendo uma vida que agrade e abençoe, o que ela precisa fazer é instruir na palavra de Deus. E aí tudo aquilo que sonhamos para os nossos filhos nós vamos conseguir. Amém. Pastor China, muito obrigado pela sua participação. Você tem sido uma bênção na vida de centenas, de milhares de pais, de crianças, e a gente se alegra em você compartilhar e abençoar aqueles que acompanham o nosso programa. Que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Você que acompanhou o programa de hoje, ouviu acerca daquilo que nós entendemos ser importante no ensino dia a dia em nossa casa, com os nossos filhos. Talvez você seja uma mãe hoje preocupada com um filho rebelde, que está faltando na escola. Talvez você tenha dificuldades com crianças que estão desobedientes, filhos que estão começando a ter influências negativas de amizades que levam para maus caminhos, meninos e meninas que estão, quem sabe até já envolvidos com a dependência química. Eu quero deixar uma palavra de oração para a sua vida. Eu vou pedir que o pastor China possa orar para você mãe, você pai, você jovem, você criança. Saiba que Jesus Cristo quer abençoar a sua vida. E se você confiar em Jesus, com certeza você será transformado. Pastor China, por favor, dirija uma oração em favor das pessoas que acompanham esse programa, pedindo a bênção de Deus sobre a vida delas. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade de estarmos aqui adentrando esses lares para levar conforto e esperança por meio da tua palavra. Aqueles pais que hoje têm filhos em situação de risco e dificuldades, que eles possam buscar na tua palavra, através de uma igreja, nas proximidades da sua casa, esse acolhimento e essa resposta para essas lutas que vem tendo, Pai. E aqueles que têm os seus filhos, que caminham da maneira que agrada ao Senhor, que eles possam continuar instruindo e educando seus filhos de acordo com a tua palavra, para que assim eles possam crescer homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Sabemos das bênçãos que o Senhor pode derramar sobre as famílias que nos escutam nesse momento. Sabemos dos milagres que o Senhor pode operar nos lares que assistem esse programa nesse momento. E afirmados na certeza de que o Senhor nos escuta, que nós pedimos a tua intervenção na vida dessas famílias, para que a tua bondade, o teu amor, a tua paz e a tua misericórdia seja presente na vida dessas famílias, porque nós confiamos no Senhor e pedimos o teu favor para as famílias que nos escutam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Visite um dos mais de 400 templos que nós temos como batistas no estado do Paraná. Tenho certeza que você vai ser abençoado em participar em um desses cultos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande alvoroço, som